todos, bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, primeiro dia do mês de abril, né? E nós desejamos uma boa e feliz Páscoa, né, do Senhor. Nesse primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, né, que nós estamos na oitava de Páscoa, ainda celebrando a Páscoa, que você possa celebrar conosco essa Páscoa desse Cristo ressuscitado, né, lendo e partilhando o Evangelho. Né. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus 28, de 8 a 15. As mulheres saíram depressa do túmulo, com temor e com grande alegria, e foram dar a notícia aos discípulos. Jesus veio ao encontro delas, dizendo: alegrai-vos. Elas aproximaram-se e abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus lhe disse: não tenhais medo, ide anunciar, meus irmãos, que devem ir para a Galiléia e lá me verão. Enquanto as mulheres iam, alguns guardas foram à cidade e contaram aos sumos sacerdotes todo o acontecido. E estes, depois de se reunirem com os anciãos para tomarem uma decisão, deram aos soldados grande soma de dinheiro, ordenando-lhe: dizei que seus discípulos vieram de noite e roubaram o corpo dele, enquanto estavas dormindo. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vos livraremos das dificuldades. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram conforme as instruções recebidas. E esta versão dos fatos tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho começa nos falando dessa alegria, dessas mulheres que foram ao encontro de Jesus, com temor e com alegria. E aí, quando Jesus aparece a ela, ele diz a ela: alegrai-vos, e elas se aproximaram e abraçaram Jesus. Então, o Evangelho começa nos falando dessa alegria da ressurreição, dessa alegria de sabermos que Jesus está vivo, né? Dessa alegria de experimentar esse encontro com esse Cristo ressuscitado. Mas ele vem nos dar uma ordem também, assim como ele disse a essas mulheres: e de anunciar aos meus discípulos. Então, hoje o Senhor também nos convida para irmos anunciá-lo. Anunciá-lo mesmo que esteja com medo, como essas mulheres estavam. Né? Anunciá-lo com alegria, com temor. Anunciá-lo porque a verdade é essa, que Jesus está vivo. E ele vive no nosso meio. Jesus ressuscitou. E a Páscoa é essa vida nova, mas é também uma responsabilidade, né? Para todo aquele que crê que Jesus ressuscitou, é responsável, é nossa responsabilidade anunciarmos esse Cristo vivo. Fazemos como essas mulheres que seguiram a ordem de Jesus e foram anunciar, mas muito mais, para que a verdade vença a mentira. Essa mentira que o Evangelho vem nos mostrar que foi plantada, né, já lá no início da ressurreição. Hoje o Evangelho nos convida a anunciarmos esse Jesus vivo, né, a sermos mais fortes e maiores do que a mentira. Então, que você possa, né, junto com essa Páscoa de Jesus, anunciar: Jesus vive, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Assim como o Evangelho vem nos dizer que ele apareceu no meio deles, né, e diz para ele: alegrai-vos e não temeis. Assim também o Senhor nos fala no dia de hoje: alegrai-vos e não temeis. Né, e de anunciar que Jesus ressuscitou, que ele está no nosso meio. Então que essa segunda-feira, esse primeiro dia de mês, seja para isso, para termos essa mudança, para aderirmos, para pegarmos para nós essa responsabilidade desse anúncio de que Jesus vive, de que ele ressuscitou, né? E alegrarmos os nossos corações e levarmos essa alegria também para os outros irmãos. Não tem alegria maior do que poder ouvirmos dos irmãos, né, a sua palavra, ou a palavra que você me disse me ajudou, me alegrou, me levantou. Não tem alegria maior.
Então que você possa nesse dia compartilhar e anunciar, dizer, e brandar e gritar, e Jesus vive, Ele ressuscitou. Tenhamos um bom início de mês, né? E uma boa Páscoa, porque Jesus ressuscitou, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.